Tudo bem, pessoal? Desculpa, pessoal, eu acho que eu não tenho jeito para fazer vídeos curtos, tá? Por mais que eu tente, eu não consigo. Tô empolgando aqui. Olha, no fim da aula passada, aliás, no fim, no início, sei lá, eu peguei e falei para vocês o seguinte, que a gente consegue medir temperatura, né, através ali do termômetro e tal, e a gente consegue calcular, né, fazer até conversões entre escalas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Aí eu questiono, né, será que é possível, então, calcular o calor, né, a quantidade de calor de um corpo? Sim, é possível, sim. Através do quê? Através dessa equação fundamental da calorimetria. O que eu preciso? Eu preciso de um determinado corpo. Não interessa como que esse corpo é. Vamos pensar que é uma bolinha de chumbo. Então, ó, eu vou colocar aqui o laser para vocês verem um pouquinho melhor o que eu estou mostrando aqui. Então, ó, minha bolinha, eu tenho uma bolinha de chumbo, ele tem uma massa M, e aí como ele tem uma massa M, ele tem uma determinada temperatura inicial. Como que eu sei essa massa M? Eu ponho na balança. Pus a minha bolinha de chumbo ali e a minha balança vai falar, não, essa bolinha de chumbo pesa 10 gramas, 20 gramas, 5 gramas, não sei. Foi lá. E aí está uma temperatura inicial. Não sei, está 20 graus Celsius, 15 graus, 30 graus Celsius, mas está lá. E aí, de repente, eu coloco calor nele, nesse objeto. Se eu adicionei calor nessa minha bolinha de chumbo, de repente eu peguei um isqueiro, uma vela e coloquei lá debaixo da minha bolinha de chumbo. O que vai acontecer? A massa da bolinha de chumbo permanece igual, só que a temperatura vai variar. Se antes ela estava com 20 graus Celsius, de repente ela foi para 50 graus Celsius. Então aí eu tenho uma nova temperatura final. Com base dessas duas informações, eu consigo determinar qual foi a quantidade de calor recebida pela bolinha de chumbo. Então, por exemplo, estava na temperatura inicial, foi para a temperatura final, e eu consigo determinar. Então, ele recebeu calor. Ou, pessoal, agora muita atenção nisso. Um corpo ele pode, desculpa, um corpo ele pode estar recebendo calor ou cedendo calor. Então, nesse caso aqui, ele recebeu calor. Como que eu sei que recebeu calor? A temperatura dele aumentou. De 20 foi para 50. Ou ele pode também estar perdendo calor. Como que ele pode perder? De repente, a temperatura inicial dessa minha bolinha de chumbo foi de 20 graus Celsius. Eu coloquei ela no congelador e foi para menos 5. Então, ela está cedendo calor para o ambiente, tá bom? Então, é importante que a gente pense assim, calor sempre aumentando a temperatura. Mas não, ele pode estar perdendo ali a temperatura, isso quer indicar para mim o quê? Que ele está perdendo calor, que ele está cedendo calor para um outro objeto, para um outro ambiente. Isso me faz lembrar de um exemplo bem simples, né? Eu tenho uma latinha de refrigerante dentro da minha geladeira, eu abro ela ali, aí eu abro a porta, vou lá, coloco a mão na minha latinha de refrigerante, e aí de repente eu sinto que está gelada. Opa, mas espera aí, como assim está gelado? O que está acontecendo, na verdade? Na verdade, a minha mão está cedendo calor para a latinha. E aí, nesse que está cedendo calor, eu sinto a minha mão é, com essa sensação de frio, tá bom? É isso que está acontecendo. Mas vamos lá. Como que eu calculo isso? Eu tenho essa formulazinha aí. Eu já vou abrir ela junto com a outra, tá? Essas duas fórmulas é a mesma, né, no fim das contas. Aí vou mostrar aqui para vocês o significado de cada uma delas, tá? Cada uma dessas letrinhas. Então, o que significa Q? Q significa quantidade de calor. Qual que é a unidade de medida de calor, então? A gente vai adotar caloria, tá bom? Cal. Qual massa? Massa que o M aqui, né, que apareceu, é a massa em gramas. Esse Czinho aqui é calor específico. Muita gente pergunta, né? Ah, professor, está multiplicando? Gente, desde acho, sei lá, da sétima série, quando aparece um número, uma letra do lado da outra, está multiplicando. Ah, mas não tem um pontinho. Está multiplicando, não precisa ter mais pontinho. Que todo mundo já está no segundo ano do ensino médio, não precisa mais pôr pontinho. Sabe que está multiplicando. Até o exemplo que eu vou resolver, eu vou colocar o pontinho lá para vocês, mas não precisa, tá bom? O Czinho, eu acabei de falar que é o calor específico, é cal por grama graus Celsius. TF, temperatura final. TI, temperatura inicial. Ó, tudo em graus Celsius. E delta T, na física, pessoal, toda vez que aparece um delta, eu já entendo que é uma variação, que é para mim pegar uma coisa final menos uma coisa inicial. Então, quando eu olho aqui, esse delta T
Na verdade, ele é uma temperatura final menos a temperatura inicial. Tem muito exercício que ele não fala temperatura final nem inicial, ele só fala assim, olha, um corpo tal variou a sua temperatura em 15 graus Celsius. Significa, então, para mim, que nem preciso fazer essa continha de menos aqui. Só coloco aqui direto 15 e pronto, para mim acabou. Já vou direto. Facilita um pouco a minha vida. Olha aqui, eu estava falando de exemplos, né? Vamos analisar esse exemplo aqui. Ó, um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114. Pessoal, reparem o seguinte, o calor específico ele varia de material para material. Então, aqui no caso, o ferro é esse valor. Aí ele pergunta, qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 para 50? E na letra B, deve, repare, receber e ceder, para que a sua temperatura varie de 20 para menos 5 graus Celsius. O que eu preciso? Lembrando aqui da aula de OE, quais são as informações bem relevantes aqui para mim? De amarelinho a massa. A primeira informação que ele deu para mim foi a massa. Massa de 600 gramas. Qual uma outra informação que ele deu? Olha, ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então essa daqui é a minha temperatura inicial. E aí de quebra ele falou, olha, o calor específico é 0,114. Então, aqui que eu estou resolvendo a letra A, o que eu tenho então? Esse aqui foram os dados que ele me deu na pergunta, e na letra A ele falou que a temperatura final é 50. Só olhar aqui, é 50. E aí ele pega e pede para mim determinar qual é a quantidade de calor, né, que ele deve receber para aumentar. Então vamos lá. Coloquei lá, escreva a fórmula. Vocês lembram que eu falei que eu ia colocar os pontinhos? Eu coloquei aqui para indicar para vocês que é multiplicação, mas não precisa, tá, pessoal? Geralmente, assim, pessoal, todo mundo já faz direto, né? Espero que vocês já estejam fazendo direto. O que eu coloquei aqui em M? M é a massa. Quanto que é a massa que o exercício falou? 600. Então, no lugar da letra M, eu coloquei que número? 600. No lugar da letra C, lá no exercício, ele falou que o calor específico é 0,114. Coloquei aqui também 0,114. Temperatura final, isso aqui está lá no enunciado na letra A. Ele falou que é 50 graus Celsius. E aí a temperatura inicial, ele falou que era 20 graus Celsius. A partir daqui fica muito fácil. Nesse caso aqui, eu não preciso indiferente, tá? Se eu fizer começar pelos parentes ou fazer pela multiplicação. No fim vai ser indiferente. Vamos lá, 50 menos 20 é quanto? 30. Se eu fizer 600 vezes 0,114, 68,4. Faz aí na calculadora sua que você vai ver que vai dar esse valor. Eu coloquei um ponto aqui, mas é meio redundante. Um número do lado de um parênteses já indica para mim que é multiplicação, tá bom? Mas aí eu deixei para indicar novamente que é multiplicação. Quanto que é 68,4 vezes 30? 2052. Aí eu coloquei sinalzinho de pergunta, por quê? Qual que é a unidade de medida de quantidade de calor? Do Q, né? Da letra Q aqui. Qual que é a unidade de medida? 2052 o quê? Né? Eu preciso saber o que é. Tem que colocar alguma coisa ali. Eu lembro lá, vou procurar, procuro, né? Estou procurando aqui a letra Q. Opa, achei aqui, ó, a letra Q. Que é a quantidade de calor, que quer dizer cal. Então, quando eu volto aqui, olha lá. Que então é cal. Então, 2.052 calorias é necessário para que um corpo, um chumbo. Chumbo não, né, gente? Deixa eu até olhar lá para ver se eu não estou falando errado, né? Se era chumbo, era ferro. Beleza. Então, deixa eu... Pronto. Então lá, eu preciso de 2.052 calorias para que uma massa de ferro de 600 gramas saia de uma temperatura de 20 graus Celsius e alcance os incríveis 50 graus Celsius. Então isso é a quantidade de caloria que eu preciso. Letra B. Letra B ele falou que foi o quê? Que a temperatura saiu de 20 graus Celsius e foi para menos 5 graus Celsius. Então nesse caso já está cedendo o calor, né? Então que ele está perdendo o calor, que ele estava em 20, foi para menos 5, ele perdeu o calor. Faço de novo a mesma substituição. M vale quanto? 600. Czinho vale quanto? 0,114. E a temperatura final agora variou, era menos 5, olha lá, a gente colocou aqui menos 5, e a temperatura inicial
que era 20, ficou 20. Ah, professor, mas esse sinal menos? Esse menos é o sinal aqui da fórmula, então eu não fiz nada de diferente. Só apareceu um outro sinal menos aqui porque a temperatura final dele foi uma temperatura negativa, né? Abaixo ali do zero. Beleza, vou seguir. Então, menos 5 menos 20, se eu estou devendo 5 reais, eu pego 20 reais emprestado com um de vocês aí, com a Raíssa decidiu, vou pegar aqui a Raíssa do segundo A, ou a Bruna do segundo B, ela me emprestou ali 20 reais, olha só, menos 5 menos 20, minha dívida para ficar com elas vai ser de quanto agora? Vai para menos 25. Então, ó, 600 vezes 0,114 é 68,4. Aqui, né, a continha a gente viu, ó, menos 5 menos 20, menos 25. Multiplico, mais com menos, menos. E aí, 68,4 vezes 25, 1.710. 1.710 o quê? Calorias, tá? Então, a unidade de medida é caloria. Tem gente que pergunta assim, pô, professor, mas pode dar sinal negativo? Em nenhum momento falei que não podia. Então pode sim dar sinal negativo. Eu só tenho que tentar entender o quê? Que se essa resposta quer dizer que deu negativo, aqui está matematicamente está perfeito. Mas fisicamente, o que quer dizer essa resposta negativa? Ela quer dizer para mim o seguinte, se eu tenho um valor, significa que esse corpo simplesmente perdeu o calor. Simplesmente isso. No caso aí vamos usar, ao invés de falar perdeu, vamos usar cedeu calor para o ambiente. Então para essa minha bolinha de ferro aí, de 600 gramas, para ela sair de 20 graus Celsius, ela ir para menos 5 graus Celsius, então ela tem que perder 1.710 calorias para ela perder. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso, tá? Vocês assistam aí os vídeos. Aconselho fortemente, se não pegar esses temas da aula, colocar, tem um livro didático de vocês para vocês darem uma revisada. Tem outras aulas no YouTube de outros professores, de repente vocês se entendam um pouquinho melhor. E aí a gente vai seguir também passando mais atividades para vocês, tá bom? Espero que tenha elucidado. Qualquer dúvida, pessoal, não fique com vergonha de mandar e-mail para mim perguntando alguma coisa que aí eu ajudo, né? Não tem problema nenhum. E vamos que vamos. Espero que passe tudo rápido, tá bom? Então, até mais. Obrigado pelo carinho e pela paciência de ter assistido essa aula.